Deus vai usar essa palavra para salvar alguém. Amém? Deus vai salvar alguém nessa manhã. Seja alguém que esteja me ouvindo aqui presencialmente, seja pela internet, em nome de Jesus. Atos 19. Antes de a gente começar a leitura, eu queria já explicar para os irmãos sobre o que nós iremos falar hoje, tá bom? Hoje nós iremos falar, Sandra, um dilema vivido pelo ministério, pela vida do apóstolo Paulo, tá certo? Então hoje nós iremos ver, mãe, um dilema. Achou, Souza? Um dilema vivido pela vida de Paulo. Paulo viveu um dilema. Nós iremos estudar esse dilema hoje, tá? Esse dilema, ele é descrito no livro de Atos, no capítulo 19, no capítulo 20 e também no capítulo 21, tá bom? A gente vai estudar alguns versículos para entender isso. Então vamos começar. Pedir para os irmãos aí se concentrar, tá bom? Para a gente poder pegar essa jornada aí, viu? Achou, Sofia? Atos 19. Pronto. Nós iremos começar com o versículo 21, tá bom? Amém? Amém, Diácono Lucas? Atos 19, verso 21. Então, vamos ler juntos, todos nós, para a gente aquecer, para não dormir? 1, 2, 3, leamos. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém. Isso. E pela Caia, dizendo: importa-me ver também a Roma. Então, vamos começar o estudo. Hoje vai ser estudo bíblico. E hoje é em forma de aula, de pregação, tudo misturado. Amém? É o que Deus quiser fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse verso 21, o que é que disse? E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém. Paulo propôs, não foi isso, Quitéria? Paulo propôs em seu coração, missionária, fazer o quê? Ele propôs em seu coração ir para onde? Ir a Jerusalém. Ele falou: eu vou para Jerusalém, acabou, eu vou. Ele falou que ia, viu, Vitinho? Falou que ia. Agora pule para o capítulo 20, versículo 16. Capítulo 20, verso 16. Amém? Quem quer ouvir Deus falar hoje? Fica ligado, hein? Agora pule para o capítulo 20. Eu falei que o dilema é no capítulo 19, 20 e 21. Pule para o capítulo 20, versículo 16, Diácono Lucas. Vamos lá? Quem não achou, diga me espere. Quem achou, diga amém. Amém. Isso aí. Vamos ler juntos? Todo mundo junto, para não dormir. 1, 2, 3, leamos. Porque diante de Éfeso, para não gastar tempo apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então olha como começou o versículo. Porque Paulo já tinha determinado passar diante de Éfeso, não gastar tempo na Ásia, porque ele queria ir para onde? Jerusalém. Ele já tinha determinado. No verso anterior diz que ele propôs no já aqui falou que ele já tinha determinado não ficar tempo em Éfeso, não ficar tempo na Ásia, mas ir para Jerusalém. Agora, a gente leu qual agora? Verso 16, não foi? Agora pule para o versículo, mesmo capítulo 20, o mesmo. Agora versículo 22. Aqui não é Bíblia, né, Diácono Lucas? Aqui não fica com enrolação não. Pule para o versículo 22. Verso 22, quem achou, diga amém. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Então pronto, vamos lá, 1, 2, 3, leamos. E agora vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Agora olhe para mim aqui, todo mundo. Olha o que disse o verso 22. Presta atenção, porque tem que aprender a estudar a Bíblia, não é isso? Senão fica todo confundido, perturbado aí, com heresia. Olha com Lucas, verso 22, E agora, eis que ligado pelo Espírito. Espírito aí está com E minúsculo. Está com E minúsculo. As Bíblias, vou dizer lá claramente, a Bíblia que está com E maiúsculo está com erro. Certo? Está com E minúsculo aí, não está assim ou não? Por quê? Porque não é o Espírito Santo.
Ó, presta atenção que hoje a aula é interessante. Olha para mim. Tá com E maiúsculo ou minúsculo aí? Minúsculo. Porque esse espírito aí é de quem? Não é o Espírito Santo. Eita, é do diabo também não. Não. É o espírito do próprio Paulo. Porque nós temos o Espírito. Quem sabia disso? Nós temos o Espírito Santo, amém. Mas nós temos o nosso próprio Espírito. Porque nós, José, nós somos um ser que tem 3 partes. Nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o Espírito. Não é isso? Qual é o erro da humanidade hoje? Só se preocupa com o corpo. É errado? Não, tem que se cuidar. Mas não pode só se preocupar com o corpo. Tem que se preocupar com o corpo, tem que cuidar da alma e tem que cuidar do Espírito. De que Espírito, pastor? Eu tenho que cuidar do Espírito Santo? Não, ele não precisa de cuidado. Ele é Deus. Ele que cuida da gente. Nós temos que cuidar do nosso próprio Espírito, porque nós temos o Espírito. E sabe como é a ordem certa? Ó, crianças, sabe como é a ordem certa? A ordem certa é assim, ó. Ó, minha tia Lu, a ordem certa é assim, ó. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito que tenho uma alma e habito em um corpo. Quero ver quem sabe falar isso aí. Ó, eu sou um espírito que tenho e moram. Quem entendeu? Por isso que você tem consciência, por isso que você pensa, é o seu espírito. Entendeu? Por isso que você tem consciência. Olha, eu sou uma pessoa, ali é outra pessoa. Um dia eu nasci, um dia eu vou morrer. E você raciocina, ali é o seu espírito. Então eu sou o espírito que eu tenho uma e moro em um corpo. Então aqui falou no verso 22, voltando para a Bíblia. Volta aí, olho na Bíblia, olhão. Voltou? Ó, vou repetir o verso 22. E agora, ó Vivi, eis agora ligado pelo... Está com o espírito, está com E maiúsculo ou minúsculo? Então está se referindo a qual espírito? O dele mesmo, não é isso? O nosso, dele mesmo. Ele falou, ó, no meu espírito, não é o Espírito Santo não, no meu espírito, ele o que? Vou. Como é o resto aí? Leia a Bíblia, para não ficar sendo enganado. Ligado pelo meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então, mais uma vez, Paulo fala, Paulo propôs no coração, Paulo determinou, e agora fala que Paulo, ligado pelo espírito dele mesmo, ele decretou que ele vai para onde? Jerusalém. Para Jerusalém. Agora, olha como começa a mensagem de hoje, Diácono Lucas. Agora, nesses textos que nós lemos, o que a gente percebeu aí? Que Paulo, mano, ele determinou. José, ele falou, eu vou, já propôs no coração, ligou pelo espírito dele, eu vou para Jerusalém. Só que quando você lê agora o verso 23, começa, olha para mim, que a gente lê agora o verso 22, não foi? Agora quando você vai ler, minha tia Lu, o verso 23, aí agora quem começa a falar é Deus. Deus começa a falar com Paulo. E olha o que Deus começa, olha o que agora o Espírito Santo mesmo, com E maiúsculo, começa a falar com Paulo. Olha o verso 23. Agora começa a falar o Espírito Santo. E eu vou pregar hoje para vocês. Amém? E o que Deus me mandar falar, eu vou falar. Amém? Amém, meu irmão? Amém. Agora tem que ter um momento de ler Bíblia. Não é isso? Olha o verso 23. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, leamos. Se não... que me esperam prisões. Paulo fala, eu propus no meu coração, eu determinei, eu me liguei pelo meu próprio Espírito que eu vou para Jerusalém. Mas o Espírito Santo, ele está me revelando que lá me espera sofrimento, lá me espera tribulações, lá me esperam prisões. Mas eu vou, ele dizendo. Quem está entendendo até aqui? Está fácil? Estou sendo um bom professor? O Espírito Santo começa a falar para Paulo que vai acontecer com ele em Jerusalém. Começa a falar o que para Paulo? Que lá vai acontecer o que com ele, mãe? Prisões. Sofrimento, tribulação, prisão, não é isso? Agora vá para o versículo, no capítulo 21. Por que, Diácono Lucas? Eu disse que o dilema é no capítulo 19, 20 e
21. Capítulo 21 agora, versículo 4. Daqui a pouco começa a pregar, não comecei ainda não, estou só na introdução. Capítulo 21, versículo 4. Capítulo 21, versículo 4. Dona Emília, profeta. Capítulo 21, versículo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler juntos, bem forte, para o vizinho ouvir. 1, 2, 3, leamos. E achando os discípulos ficando passaram 7 dias. E eles, pelo... Dizendo a Paulo que ele está Jerusalém. Vou começar a pregar. Olha, no verso 4, uma pergunta para os irmãos inteligentes, que são todos. São todos. Ó, o aí está maiúsculo ou minúsculo? Porque aí é quem? O Espírito Santo. E no versículo 4, olha o que diz o Espírito Santo, Dona Emília, profeta, ó. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, com E maiúsculo, diziam a Paulo que não subisse. Paulo propôs no coração. Paulo ligou pelo Espírito dele mesmo. Mas quando o Espírito Santo se manifestou sobre o assunto, o Espírito Santo disse: não vá para Jerusalém, porque lá você vai ter tribulações, lá você vai ter prisões, lá você vai ter sofrimento. E o Espírito Santo usou aqueles discípulos e disse para Paulo que não subisse para Jerusalém. Uma pergunta para os irmãos inteligentes, são todos. Olha para mim aqui, antes de começar a ler a Bíblia. Diácono Lucas, vocês acham que Paulo subiu ou não para Jerusalém? Subiu. Você acha que ele foi ou ele não foi para Jerusalém? Hã? Ele foi, Ró? Hã? Mas será que o Espírito Santo já alertou a ele só essa vez ou falou mais vezes? Agora vamos no capítulo 21 ainda, Diácono Lucas, o apóstolo, ó, capítulo 21, agora pula para o versículo 10. Vá pensando aí, José, será que ele subiu para Jerusalém ou ele obedeceu ao Espírito Santo? Ele obedeceu ao Espírito dele mesmo ou obedeceu ao Espírito Santo? Agora ao versículo 10. Ainda não comecei a pregar, estou só mostrando na Bíblia o assunto. Daqui a pouco eu começo. Olha o versículo 10, capítulo 21 ainda, Diácono Lucas, versículo 10. Todo mundo junto lendo para não dormir, que se dormir aqui eu vou brigar, então um já pode ler. E demorando-se um profeta por nome, agora olha o 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Agora leia o 12 aí, o 12. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que não eram daquele lugar, que não, para vocês entenderem. Então Deus levantou outro profeta chamado Ágapo. Vem aqui, Diácono, fica aqui rapidinho, faça favor. Então Deus levantou um profeta chamado Ágapo. O profeta chamado Ágapo, minha tia Lu, tirou a cinta de Paulo, se amarrou, não reparei se foi na mão, no pé, se amarrou e falou assim, ó, assim vão amarrar o dono dessa cinta. Quem era o dono? Lá em Jerusalém. Assim diz o Espírito Santo. Ou seja, não vá. Não é isso? Não vá. Já vou começar a pregar, ó. Quem não ouve cuidado, vai ouvir coitado. É o que está acontecendo aqui. Quem não ouve cuidado, vai ouvir o que? Coitado. Obrigado. E Deus usou Ágapo. Agora vou perguntar para a Sofia, para a Vitil de novo e para a Vivi, que são as crianças que estão aqui hoje. Será que depois de tudo isso, José, Paulo foi ou não para Jerusalém? Foi ou não? Vamos ver isso, sabe aonde? Capítulo 21, verso 15. Pula aí para o verso 15. Verso 15, só para finalizar essa primeira parte e começarmos o estudo bíblico. Atos capítulo 21, versículo 15. 1, 2, 3, leamos.
Depois subimos para Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém. Agora pule para o verso 27. Mesmo capítulo 21, versículo 27. 1, 2, 3, leamos. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele e o prenderam. Então Paulo foi para Jerusalém e foi preso. Paulo foi desobediente. Ele foi. E aqui eu vou começar a pregação de hoje. O tema da mensagem de hoje, Diácono Lucas, Vivi. O tema da mensagem de hoje é o perigo da obstinação e teimosia. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem que tinha comunhão com Deus. José, a maior parte do Novo Testamento bíblico, quem escreveu foi Paulo. Paulo tinha comunhão com Deus. Mas mesmo assim, Paulo foi pego pela obstinação. O que é obstinação, pastor? É quando a pessoa fica com um pensamento na cabeça e quer fazer aquilo de todo jeito. E fala, vou fazer, e o Espírito Santo começa a avisar, usar pessoas, usar um, usar outro, para não fazer aquilo. A pessoa fala, eu vou fazer, porque eu bati meu pé, porque eu quero fazer assim, eu vou fazer assim. E a pessoa vai e faz. Desculpa a expressão. E a pessoa vai e quebra a cara. O perigo da obstinação e da teimosia. E sabe o que eu aprendi com esse dilema de Paulo, José? Eu aprendi o seguinte. Olha para mim, missionário, todo mundo aqui. Olha a coisa linda que eu aprendi. Eu aprendi que a obstinação, isso aqui é muito importante, já para o Lucas. A obstinação, minha tia Lu, e a teimosia, ela não precisa do pecado para se manifestar. Ela não precisa que a pessoa esteja sem orar, sem ler a Bíblia, sem consagrar, sem ir para a igreja, sem comunhão com Deus, não. Ela se manifesta até mesmo em pessoas que têm comunhão com Deus. Ela se manifesta até mesmo em pessoas que estão orando, lendo a Bíblia, congregando. E mesmo assim, se a pessoa não vigiar, ela pode se manifestar na pessoa. Paulo tinha comunhão com Deus? Paulo tinha o Espírito Santo? Paulo escreveu livros da Bíblia? A Bíblia fala que Paulo foi ao terceiro céu? Foi. Ao terceiro céu ele viu coisas lá, diz a Bíblia, inefáveis, indizíveis. Mas mesmo assim, Paulo foi pego pelo pensamento obstinado. Paulo foi pego pela teimosia. Paulo foi pego pela obstinação. E eu aprendi o seguinte, que quando Lúcifer, ele ficou teimoso, obstinado, ele estava próximo de Deus. Ele estava ligado com Deus. Quando Lúcifer resolveu ficar obstinado com o pensamento dele de ser igual a Deus, Lúcifer vivia em comunhão com o Pai Celestial, e mesmo assim ele foi pego. Então, a mensagem de hoje para nós é o seguinte: cuidado com o pensamento obstinado. Presta atenção aqui, tá? Cuidado com o pensamento obstinado e a teimosia, porque ela não precisa que a pessoa esteja no mundo para se manifestar. Mesmo a pessoa em comunhão com Deus, se não vigiar, a pessoa pode ser pego por ela. E Paulo estava ali em comunhão com Deus, fazendo a obra, era missionário, e foi pego pela teimosia. E o Espírito Santo, não vá porque você vai sofrer, não vá porque vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo com você. E ele não entendeu, ele não conseguiu perceber, e mesmo assim ele foi. E mesmo assim ele subiu a Jerusalém e pagou o preço. Ele não ouviu o cuidado, acabou ouvindo o coitado. Pastor, então Deus não queria que Paulo pregasse em Jerusalém? Até queria, mas não naquela hora, não naquele momento. O Paulo ali, minha tia Lu, ele passou por um sofrimento desnecessário. Ali ele passou por um sacrifício de tolo. Ali ele sofreu à toa. Não era para ele passar por aquilo ali naquela hora, não. E quantas pessoas estão sofrendo na vida, passando por tribulações, passando por sofrimento,
porque estão sendo pessoas obstinadas. Eu sei que hoje não é uma palavra que agrada muito, mas é uma mensagem que Deus mandou pregar para vocês. Tem gente aqui me ouvindo, eu não sei quem é, mas Deus sabe, porque a palavra de Deus não volta vazia. Tem gente aqui me ouvindo que foi pego por um pensamento obstinado. Olha só, está orando, está lendo a Bíblia, mas a teimosia pegou você. E você falou assim: não, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Você canta louvores, lê a Bíblia, ora, congrega, faz tudo, mas a teimosia pegou você. E Deus hoje está me usando para te dizer o seguinte: cuidado, isso vai te trazer sofrimento. Isso vai te trazer sofrimento desnecessário. O primeiro pecado que existiu, o primeiro erro que existiu no universo, em Lúcifer, foi a obstinação. Lúcifer falou, ele já era um anjo de luz, ele falou: eu vou ser igual a Deus. Ele colocou isso na cabeça dele e acabou. Ele já tinha comunhão com Deus, mas ele foi pego por esse erro. Deus hoje está falando com alguém aqui, eu não sei com quem é, mas eu só posso parar essa pregação quando Deus me disser que você entendeu a palavra e o recado de Deus. E assim como o Espírito Santo avisou a Paulo muitas vezes para que ele não fosse, ele está te avisando hoje aqui através da minha vida. Eu não sei quem é, mas tem alguém me ouvindo aqui que está com o pensamento obstinado aí. Mas pastor, eu oro, mas pastor, eu leio a Bíblia, mas pastor, eu congrego. Paulo também, e foi pego e pagou o preço. Eu já vi pessoas tomando decisões erradas, muitas vezes no casamento, e eu já vi pessoas até mesmo justificando que era Deus que estava mandando a pessoa fazer aquilo. Deus me mandou divorciar, Deus mandou eu divorciar porque eu estou com paz na minha decisão. Deus mandou divorciar? Divorciar é só em adultério, violência. Mas vou divorciar, não lavou a louça. Vou divorciar, não me deu atenção. Vou divorciar, sujou a casa com o pé cheio de barro. Não foi Deus que mandou, foi igual Paulo, foi teu próprio espírito. Quem está me entendendo? Eu já vi pessoas tomar decisões erradas. Vou mudar de igreja, vou sair da igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, pensando que é Deus, mas não é Deus não, é o próprio espírito do homem. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, eu quero que você agora feche os seus olhos. Você que está me ouvindo aí, fecha os olhos. Todo mundo, mesmo sentado, fecha os olhos. E pensa aí, nesse momento, qual foi o pensamento obstinado, o sentimento, o temperamento teimoso que se manifestou em você e que você agora foi iluminado por Deus e está reconhecendo Ele. Coloca um freio. Coloca um freio nisso, porque não é de Deus não é o Espírito Santo não, é você mesmo com a sua teimosia. Pode abrir os olhos. É tu mesmo com a tua rebeldia. Pastor, vou separar. Eu vi um pastor falando sobre a questão do divórcio. Vamos falar sobre isso aqui, que é muito interessante. Todo casamento passa por Cristo, não é isso? Né? Todo relacionamento, só casamento não. E aí o que aconteceu? Olha só, eu vou para finalizar com os irmãos aqui. O que aconteceu? Uma irmã procurou o pastor e falou: pastor, eu estou há tantos anos com fulano, vamos divorciar dele. Aí o pastor perguntou para a irmã assim: mãe, perguntou assim, ó: você tem quanto tempo de evangélica, irmã? A irmã falou: tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos. E está quanto tempo com esse seu marido? Eu estou com ele há 15 anos. Aí o pastor respondeu bem assim: irmã, tem uma coisa errada. O que está errado? Olha o que o pastor falou, que é muito interessante. Ele falou bem assim: irmã, você tem 3 anos de cristão e tem aí 12 anos de mundão. Tu estava no mundo, o diabo não divorciou vocês. Você vem para a igreja e Deus vai divorciar?
Porque ela falou que Deus colocou no coração dela para divorciar. Tu estava no mundo, o diabo não separa. Tu vem para a igreja, o diabo separa, ou Deus separa. Não é Deus, não é o Espírito Santo. Pode não ser o diabo, mas é o teu próprio espírito. Eu quero falar com vocês, para me terminar essa mensagem aqui, o seguinte: qual é o pensamento obstinado que passou na sua cabeça? Qual é o pensamento teimoso que passou na sua cabeça e que ainda está na sua cabeça aí agora? E que você falou, vou fazer assim, vou fazer assado, e você pensa que é até Deus na sua cabeça. Não é Deus não, ali é a tua ideia mesmo, é o teu espírito mesmo, é o teu temperamento mesmo, é a tua teimosia, que vai trazer, se não vigiar, vai trazer sofrimento. Uma pergunta para os irmãos: quando Paulo propôs no coração dele ir para Jerusalém, ele foi avisado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo avisou ele? Sim. Mas uma pergunta: e ele foi assim mesmo? Foi. Você já fez isso? Tem sofrimento, para terminar, tem sofrimento, só para terminar, tá? Que a gente passa na vida, que é por teimosia. Tem sofrimento, minha tia Lu, que a gente não ia passar, a gente não ia sofrer daquele jeito, sabe? A gente não ia padecer aquela situação, a gente padeceu por conta da teimosia. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que no mundo 3 aflições. Diz isso mesmo, mas não diz que é todo dia aflição. Tem aflição que a gente provocou ela. E para terminar essa mensagem, quero que você abra a sua Bíblia, sabe aonde? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Para a gente terminar essa mensagem, abre aí em Provérbios, fazendo um favor, capítulo 29, verso 20. E eu queria que a gente lesse esse versículo, por gentileza, de pé, tá bom? Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Provérbios 29, verso 20. E vamos ler esse versículo para terminar a mensagem, para a Santa Ceia. Dá glória a Deus. Aleluias. Capítulo 29, versículo 20. Provérbios 29, verso 20. Vamos ler esse versículo de pé. Amém? Oh, glória a Deus. Provérbios 29, verso 20. Fica de pé comigo. Aleluias. Cuidado, meu amado, cuidado. Cuidado com a obstinação e a teimosia. Cuidado com a precipitação. Ouve o Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo. Pergunta para Deus. Provérbios 29, versículo 20. Quem não encontrou, diga-me, espere. Provérbios 29, verso 20. Glória a Deus, aleluias. Pastor Elvis, por que o senhor traz mensagens assim? Porque eu me preocupo com você. Amém, meu amado? Eu me importo com você. Eu te levo a sério. Provérbios 29, verso 20. Quem não encontrou, diga me espere. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, leamos. Tens um homem precipitado nas suas palavras maior esperança há de um tolo do que dele. Ó, Vivi, o que falou o versículo? Ó, Provérbios 29, 20. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Um homem que se precipita no que fala, se precipita no que faz? Você viu um homem assim? Olha o que diz sobre esse homem: maior esperança há em um tolo do que para ele. Maior esperança na vida tem um tolo do que para um homem que é precipitado nas suas palavras. Maior esperança na vida há para uma pessoa tola do que para um homem que é precipitado em suas atitudes, que é precipitado em suas ideias, que é teimoso, que é obstinado. É o que falou o versículo. Deus está falando com você hoje. Não fica triste comigo não, mas está te ajudando. Ó, Provérbios 29, 20. Tens visto, vamos ler de novo? 1, 2, 3, leamos. Tens visto um homem
nas suas palavras, maior esperança há de um tolo do que dele. Maior esperança tem um tolo, uma pessoa tola. Mais esperança na vida, Sandra, tem uma pessoa tola do que uma pessoa que é precipitada. Mais esperança na vida tem um tolo do que um homem, do que uma mulher que é obstinado, obstinada, teimoso, precipitada. Quem está me entendendo? Então, a partir de hoje, pare com as precipitações, com as teimosias, com as obstinações. Quantas pessoas são assim? Bota na cabeça e ninguém tira aquilo que colocou na cabeça. Aí vem o sofrimento por causa disso. Não foi culpa de Deus e nem foi culpa do diabo. Porque, para terminar, e nem foi culpa do diabo. Para terminar aqui, quem foi que atentou o diabo quando ele era anjo antes de virar o diabo? Não sei. Quem foi que atentou ele? Esqueci. Quem foi que perturbou a cabeça dele? Tem coisa que não é culpa nem de Deus, nem do infeliz. Tem coisa que é a obstinação, é a precipitação. E mais esperança tem para um tolo do que para uma pessoa precipitada. Amém? Feche os olhos.